Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Cariri com Dança e a mais uma quinta-feira aqui comigo, né, nesse canal, para falar de dança. Então, hoje eu vou estar fugindo um pouco do assunto da dança mesmo relacionada à região do Cariri, essa história da história da dança aqui em si, para falar de um outro assunto que também é muito importante, né, com vocês. Eu vou estar abordando esse assunto porque, afinal, o objetivo do quadro não é só falar da região do Cariri, é abordar a dança no seu sentido geral, né? Abordar outras questões também relacionadas à dança e não somente falar da dança aqui na região. O assunto que eu vou estar trazendo para vocês hoje é uma sugestão de um dos inscritos e que eu particularmente acho muito importante e muito necessário trazer esse assunto para a gente estar comentando, discutindo aqui nesse quadro. O assunto de hoje é: todo mundo que sabe dançar sabe ensinar? Então, fica ligado, não sai daí e bora começar. Então, gente, quem sabe dançar, sabe ensinar? Então, já de início, eu antecipo que nem todos. E essa, vai lembrar que essa é uma opinião minha, tá, gente? Baseada nos meus estudos, nas minhas vivências, minhas experiências, baseado também em conversas que eu já tive com outros profissionais, certo? E lembrando também que o objetivo aqui dessa conversa é discutir de forma saudável. E saber também a opinião de vocês, o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham. Por isso que eu peço que no final do vídeo deixem aqui o comentário de vocês também. O que é muito comum no universo da dança é que dançarinos, depois de um certo tempo, também se tornem professores de dança, ministrando workshops, aulas em academias. É muito comum no universo da dança esse tipo de coisa acontecer. Mas aí, todo dançarino também é professor? Então, eu vou estar trazendo esse assunto para vocês, falando mais detalhadamente, certo? Porque o que acontece muito de esses profissionais acabarem meio que incentivando a galera que está começando no universo da dança. E aí é um assunto muito delicado, muito complicado, que a gente vai discutir agora. Para se ensinar algo, né, seja lá o que for, seja lá qual for o conteúdo, é preciso ter muita responsabilidade sobre aquilo que você vai estar passando para outra pessoa. Até porque ensinar é isso, né? Você vai passar um conhecimento que você tem para outra pessoa. Então é muito importante que você tenha, no mínimo, responsabilidade sobre esse assunto. E no que diz respeito à dança, ainda mais, né? Porque a dança trabalha com o corpo. E como a gente sabe, cada corpo ele reage de uma forma diferente. Então é preciso ter um cuidado, é preciso ter uma delicadeza quando for se tratar do assunto dança, né? Porque é o corpo de outra pessoa. Então, assim, é preciso ter didática, na verdade. Então, gente, didática é um termo pedagógico, é um termo universitário, que se refere a técnicas e metodologias de ensino, né, para um indivíduo ou para um grupo. Na verdade, são técnicas, né, de ensino, que aí você precisa adquirir para poder ministrar essas aulas, repassar um determinado conteúdo. Enfim, muitos bailarinos passam a vida inteira se dedicando a aulas, a apresentações, se esforçando, né, passam a vida inteira trabalhando seu corpo para o corpo da dança. E aí eles acabam meio que absorvendo também as técnicas de ensino que são repassadas para eles, né? Mas aí requer um determinado tempo, passar muito tempo mesmo fazendo aula, dançando, para que você possa absorver essas técnicas também. Não é só dançar. E outros acabam não absorvendo, né? Mas o que seria necessário para poder dar aula, adquirir essa tal didática, para começar a se preparar para dar aula também. Então, gente, hoje em dia é muito mais fácil, né? Ainda não é tão fácil, mas é bem mais fácil do que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, por exemplo. Hoje em dia já tem formação em dança, tanto bacharel como licenciatura. E aí é muito mais fácil porque quem tem condição vai lá, faz uma faculdade, se prepara não só para dançar, mas também para ministrar aula. Tem curso técnico, tem workshops de formação voltado para essa área mais de ensino. E também tem os cursos de educação física, né? Porque antigamente, quando não tinha esses cursos, a gente apelava para o curso de educação física, que foi o meu caso, que eu também vou já estar falando para vocês. Então, assim, antigamente a gente apelava muito para o curso de educação física, que era a forma mais, era
era o conteúdo mais próximo da expressão corporal, mais próximo ali que a gente tinha da dança. Então, hoje em dia, é muito mais fácil do que antigamente. Mas e antigamente, quando não tinha? Como era que fazia? Ninguém dava aula? Não, não era bem assim. Como eu já falei, acabei de falar, na verdade, muitos bailarinos passavam uma vida inteira fazendo aula, aprimorando suas técnicas, dançando, principalmente fazendo aula para aprimorar a técnica. E através dessas aulas, eles absorviam, né, esses métodos de aula que eram passados para eles. Bom, e vocês devem também estar se perguntando, mas como é que faz para se preparar para dar aula, para ministrar aula? Formações, né? Como eu já falei, acabei de falar, hoje em dia é mais fácil, tem as formações, tem os cursos técnicos, mas eu não tenho condição de fazer uma faculdade, nem de dança, nem de educação física, nem um curso técnico, como é que eu faço? Primeiro começa fazendo aula, sabe? Começa fazendo aula, tem um pouquinho de calma, se você está começando a dançar agora, principalmente, porque geralmente o pessoal que está iniciando no universo da dança e já quer dar aula é muito perigoso, gente. Antigamente, como eu falei, quando não tinha todas essas formações, as pessoas elas não aprendiam balé e já saíam dando aula, não. Elas passavam anos da vida se dedicando, estudando. Não, eu falo não só do balé, eu falo das outras linguagens no geral. Na verdade, para tudo na vida, né? Quando você aprende uma coisa, não significa que você sabe ensinar. Você sabe aquela técnica, mas talvez você não saiba repassar. Porque, como eu já falei anteriormente, cada corpo ele tem um tempo diferente para absorver um movimento. Tem gente que cansa mais rápido, e aí é muito complicado. Então, assim, baixa um pouco a bola, vai fazer aula, vai estudar, vai ler sobre dança. Hoje em dia tem muitos livros que falam sobre métodos de aula, tem livro PDF na internet, então, assim, também não tem a justificativa, mas eu não tenho condição de comprar um livro. Tem muito conteúdo na internet em PDF que vai estar ajudando quem quer realmente aprender a ministrar aula. Porque mesmo você tendo experiência de vida, né? Mas eu passei muitos anos fazendo aula, então acho que eu já posso dar aula. Vai com calma. Pode. Você pode começar ali com o seu grupo de dança, com o seu amigo, com sua família, né, numa escola do seu bairro, mas vai devagar, vai aos poucos, porque você pode acabar frustrando as pessoas quando você não tem uma técnica de ensino. Então você tem que começar ali como o básico do básico. Não é você chegar, mas eu sei dançar tal coreografia e vai passar a coreografia. Da mesma forma que é a técnica, é a coreografia, porque a coreografia requer técnica, né? Então, assim, para se passar esse conteúdo, você precisa saber como passar. O mais adequado para quem quer trabalhar não só dançando, mas também ministrando aula, ministrando seu workshop, ter um conhecimento ali, tanto como professor, como bailarino, dançarino, performance, enfim, é que você estude. Né? Por mais que você não tenha condição de fazer uma faculdade de dança, um curso técnico, porque, por exemplo, aqui no Cariri ainda não tem um curso de formação em dança, né? Nem curso técnico, nem nada. Existe a associação, que eu já falei nos vídeos anteriores. Eu acho que é o único espaço que trabalha com formação, porque lá eles têm aula, né, de diversas linguagens e tem esse objetivo também, né? Não existe outra instituição de ensino como faculdade, enfim, curso técnico. Então, curso técnico só tem em Fortaleza, então isso limita muito o pessoal do interior que quer realmente aprender de estudar, né? Porque acho que no Ceará inteiro, acho que as únicas faculdades de dança e curso técnico que tem, se eu não me engano, é só em Fortaleza mesmo. Então é muito difícil para quem mora no interior ir até a capital, né? Precisa requer condições financeiras, aparato, enfim. E é muito complicado. Então, mas isso não impede de que você se torne um professor futuramente. Como eu falei, você pode estar pesquisando, estar lendo. Como eu falei, não precisa necessariamente de uma faculdade. Seria importante? Bastante. Mas não é o fator principal. Ai, meu Deus, então nunca vou ser dançarina porque eu não tenho condição de estudar, fazer uma faculdade. Não, você pode, até porque existem diversos dançarinos profissionais da dança que dão aula que não tem formação nenhuma. É só mesmo experiência de vida. Mas lembrando que a experiência de vida deles são de muitos anos e que eles provavelmente já fizeram um workshop onde eles absorveram técnicas de aula, prestaram atenção como era que o professor estava fazendo, prestaram atenção em relação a pessoas que tinham uma capacidade mais lenta de absorver determinados movimentos. Então, eles foram absorvendo com os anos de experiências deles, né? E assim, dá para fazer, dá para estudar, dá para ler. Na internet tem muita coisa. Então, o ideal é que você estude. E não só pratique, não só treine, né? Porque treinar é diferente de você
ensinar. Você está treinando ali para você, para o seu corpo, para você saber como é que você executa esse movimento, mas isso não quer dizer que você vai saber passar isso para as pessoas. E aí, eu vou me citar como exemplo, por exemplo, eu sou do Iguatu, e aí, na época, há uns 12 anos atrás, eu não tinha conhecimento nenhum de curso de dança. Eu já dançava há alguns anos numa companhia que tinha lá na região, mas que isso também não fazia, era pouco tempo para mim começar a dar aula. Então, eu não ministrava aula de dança, né, mesmo tendo uma experiência já de aulas e de apresentações. Então, eu dançava lá na região e eu não tinha conhecimento de faculdade, de curso algum sobre dança. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz vestibular, né, para o curso de Educação Física, que era o mais próximo de movimento que tinha. Era a única área que se aproximava realmente do que eu gostava. E aí eu passei e vim morar aqui no Cariri para fazer Educação Física. E aí, gente, a Educação Física é um outro assunto muito delicado para se falar, porque a educação física tem um embate, né, nessa questão com a dança, de quem pode e quem não pode dar aula, o profissional da educação física que pode, o bailarino não. E aí é bem complicado, eu vou estar falando também para vocês mais daqui a pouquinho. Então, assim, eu fiz o curso, voltei todos os meus estudos para a dança, que era realmente o que eu queria. Estudei, antes mesmo de fazer faculdade, eu lia muito sobre dança, eu prestava muita atenção como as pessoas faziam. Porém, quando eu cheguei na região, eu acabei meio que abandonando a dança para me dedicar realmente à educação física. E foi na educação física que eu aprendi diversas técnicas de ensino, no geral. E aí foi aí que eu aprendi, realmente, foi no curso de educação física que eu aprendi formas de trabalhar com o corpo, né? Não só métodos de ensino, mas como trabalhar com o corpo, tomar cuidado com o corpo. A educação física ela me ensinou muito sobre isso. Em como ter cuidado com o corpo do outro, para não se machucar, porque quando você não tem esse método, você não tem conhecimento sobre esse método de ensino, você pode ocasionar lesões na pessoa e, como eu já falei, frustrações. E aí tem também um relato de alguns amigos, né, com quem eu já conversei sobre, que uma vez eu perguntei, na verdade ele era um b-boy, ele era não, né, ele é um b-boy, ele morreu, ele é um b-boy, e eu queria muito um b-boy ministrando workshop em um evento que eu estava organizando. E o cara era muito bom, é um b-boy que inclusive já viajou para fora do país, enfim, ganhou festivais. E aí eu perguntei a ele se ele também ministrava aula, se ele podia dar aula nesse evento que eu estava organizando. E ele foi muito sincero comigo, sabe? Ele chegou e falou: Tatá, eu nunca dei aula na minha vida. Eu sempre treino, pratico ali, mas sempre para minhas performances, para minhas apresentações, minhas competições, mas eu nunca dei aula. E aí eu achei muito, muito bacana da parte dele, porque assim, ele tem muita experiência. O cara dança desde que se entende por gente, sabe? O cara dança muito, dança pra caramba, tem uma técnica muito boa, mas ele foi bem sincero. Ele tá, nunca dei aula. E isso impede que ele futuramente dê aula? Não. Desde que ele, além do treinar dele, né, para manter a técnica, ele estude formas de como ensinar essa técnica que ele sabe que ele é tão bom para outras pessoas. Até porque, como eu falei, ele é b-boy, né, e o break requer alguns movimentos ali mais complicados, e ele precisa saber como repassar esse movimento para outras pessoas. Mas eu gostei da atitude dele de ter falado, ó, nunca dei aula na vida. E aí, como eu falei, no meu caso, eu cursei educação física e fui aprendendo outros métodos de ensinar para outras pessoas. E aí você vai começando com o teu grupo, vai fazendo aula, quando tiver workshop, participa, quando tiver curso de formação, vai lá, vai nos lugares que estão oferecendo o curso. E então, gente, entrando na fatídica conversa de dança versus educação física, que também tem esse impasse, né? De que, quem dança pode dar aula, quem não pode. Então, o que acontecia muito, acho que hoje não mais, né? Mas antigamente era muito forte esse embate de dança com educação física. Por quê? Porque a educação física deve ser um curso, né, para formar profissionais da área, que trabalha ali com o corpo, é um curso que oferece essa didática que eu tanto falo aqui para vocês, né, esses métodos de ensino, para você ter cuidado com o corpo e tal. O curso de educação física é uma área da saúde, né, também. E aí ele exige que você tenha essa formação para você poder dar aula, porque você supostamente já está capacitado pelas aulas que você tem nesse curso, né? As aulas de anatomia, as aulas de didática. Então ele reconhece que você é capaz, que de fato é entre aspas, né? É para outras, digamos, para assuntos que você tem conhecimento. Por exemplo, se você é do esporte, você vai ser muito bom dando aula de esporte.
Se você já é uma pessoa, um profissional da dança que já dança há muitos anos, e aí vai cursar educação física para juntar esse conteúdo junto com a sua dança, isso vai tornar você de um profissional, assim, exemplar. Mas o que acontece muito e que eu já vi é que muito pessoal que entra no curso de educação física faz o curso, nunca teve aula de dança, e aí porque tira uma DRT, né? DRT não, o CREF. O DRT é para os artistas. Tira um CREF se já acha capaz de dar aula de dança. E não é bem assim, gente. É muito complicado porque assim, você nunca teve aula, nunca teve experiência com dança, e aí porque você tem uma formação, você entende o corpo, você já pode dar aula. Não, eu particularmente já vi muita gente que se forma em educação física e vai dar aula de balé para criança em escola. Como assim? Sabe? Oi, como assim? Tu nunca fez aula de balé? Não sabe como é a postura do balé, como é que se comporta um bailarino, tu vai dar aula porque tu acha que tu tem um CREF, sabe? E o CREF por muitas vezes brigou com donos de academia, com bailarinos, porque o CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física, segundo a visão deles, o bailarino não era capacitado, porque só dançava, né? A experiência do bailarino, então, não conta, né? Então, assim, eles queriam, não é nem queriam, eles exigiam que somente quem pudesse dar aula de dança era o profissional da educação física. E é muito complicado porque hoje, depois de formado, tem outros cursos, né, que fornecem uma certa capacitação, que é o que eu vejo muito, gente que nunca dançou, inclusive passa o curso de educação física inteiro, sem ter contato nenhum com dança, e aí termina o curso, vou fazer essa capacitação aqui e vou dar aula de dança. Gente, cuidado, sabe? Não é bem assim. Você precisa ter conhecimento, você precisa saber dançar também, né? E a gente entra no nosso tema. Nem todo mundo que sabe dançar sabe dar aula. Imagine quem não sabe dançar. Como é que quem não sabe dançar vai dar aula de dança? É muito complicado. Então, assim, volta a lembrar, essa é uma opinião minha, tá? E que hoje o curso de educação física, não sei como é que tá, né? O CREF com o pessoal da dança, mas acredito que não exista mais isso, porque já tem as faculdades, já tem os cursos técnicos, né? Mas acredito que não mais. Mas antes tinha esse embate aí de que só quem podia dar aula de dança era o pessoal da educação física. Mas acredito que hoje não mais, até porque eu nunca vi mais essa discussão, né, entre bailarinos. Eu, como profissional da educação física e também bailarina, não vi mais essa discussão. Então acredito que as coisas já tenham se apaziguado, né? Espero muito que isso tenha se apaziguado, porque não tem a menor noção. Mas infelizmente ainda acontece do pessoal que cursa educação física se formar e dar aula de dança sem nunca ter vivenciado, inclusive na faculdade de dança. E é muito, como falei, bem complicado. E para quem não entendeu nada do que eu falei sobre CREF, mas que é CREF? Ela falou de CREF, meu Deus, depois falou sobre DRT. Então, o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, é uma carteira profissional que você tira, né? Você, depois que você se forma no curso de Educação Física, você chega junto ao CREF, que é o conselho, para tirar sua carteira e sua numeração, né? Que é a numeração que comprova que você é um profissional capacitado para a área da educação física. Não é só receber o diploma lá de formatura, não. Você tem que chegar junto com o CREF e tirar esse documento. E a DRT, né, é o registro profissional do artista, que aí você, tanto quanto bailarino, quanto ator, como artista circense, músico, toda a classe artística, ela tem a DRT, que também é esse registro profissional, que permite que você também tenha suas capacidades. No caso, quem tira DRT para dançarino, né, o profissional é o dançarino considerado profissional, né? Esqueci agora o nome, o SATED. O SATED, por exemplo, que é o Sindicato dos Artistas, ele só reconhece como profissional aquele profissional que tem a DRT, né? E aí, para tirar a DRT, é necessário que você tenha anos de experiências, e aí eu volto lá para o começo da conversa, como eu falei, para que você tenha o mínimo de noção de responsabilidade para ministrar a aula, é preciso que você tenha pelo menos um certo tempo de prática de aula, né? Então, o SATED, que é o Sindicato dos Artistas, ele só reconhece como profissional da dança as pessoas que têm DRT. E para tirar DRT, você precisa ter, no mínimo, 4 anos de vivência com a dança, né? Como dançarino, para tirar o registro como dançarino. E você também pode tirar como coreógrafo, que aí vai permitir você dar aula, né? Coreografar trabalhos, criar trabalhos. E aí o SATED também só reconhece como
coreógrafo profissional, os artistas que tiram esse documento. E aí também para ter esse documento como coreógrafo, você precisa comprovar anos de experiência na área, né? E aí eu volto de novo fazendo um resumão para encerrar esse vídeo. Nem todo mundo que sabe dançar sabe ensinar. É preciso, no mínimo, experiência de aula, de dança, de vivências, de estudo, de leitura, para poder dar aula. Se você começou a dançar agora e já quer dar aula, baixa a bola, vai com calma, vai estudar, vai vivenciar, vai aproveitar teu momento enquanto dançarino, para depois você pensar em dar aula. Não adianta você ser um dançarino iniciante e já querer se apressar. Eu sei que muitas vezes tem muita gente que necessita trabalhar, mas não é porque você necessita trabalhar que você vai agir de forma irresponsável com o corpo da outra pessoa. Então vai ler, tem PDF. Hoje quase todo mundo tem internet, quem não tem, tem as bibliotecas aí. Dá um jeitinho, como eu falei no vídeo passado, né? Tem um livro do Alisson na biblioteca, tem livro de outras pessoas que eu conheço nas bibliotecas sobre dança. Então vai ler, vai procurar, fala com um amigo, se você não tem internet, fala com um amigo que tem e pede para dar uma lida em alguma coisa, enfim, um conteúdo que tem na internet que vai te ajudar a ser um futuro professor. Vai lá e lê, gente. É muito importante para tudo nessa vida que a gente quer fazer de qualidade, é preciso estudar, né? Não precisa ser uma formação, como eu falei, acadêmica, não precisa ser um curso técnico, mas requer pelo menos o mínimo de responsabilidade, de experiência, dançando, fazendo aula, né? E lendo, estudando, conversando com profissionais que já são professores. Então, procura ter essas vivências, sabe? Vai conversar, vai fazer aula, para depois você ser um professor e começar a praticar, né? Essa prática de ministrar aula. Mas de início, não. Se você é iniciante, começou há 1 ano, 2, não vai dar aula, por favor. Você está cuidando do corpo de outras pessoas. Vai estudar e depois você vai se tornar um profissional. Que aí, com muitos anos de experiência, você não vai só se tornar um profissional, mas você vai se tornar um profissional com uma qualidade excelente. E bom, e bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que ele não vai sair tão grande assim, porque apesar de ser um tema polêmico, necessário, mas é um assunto um pouco mais reduzido, né? Então acho que o vídeo ele não vai sair tão grande, mas se sair, beleza também, assista até o final. Mas o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês concordam, comenta aí. Se não concorda, comenta também. Fala a posição de vocês, o que é que vocês acham. Quem já dá aula, quem não dá, comenta também. Quem já é professor, quem é só dançarino, deixa aí nos comentários, certo? E me segue lá nas redes sociais, que eu já deixei lá no comecinho, na tela. Posso deixar aqui novamente. E vou também deixar os links na descrição do vídeo. Vou deixar também o link da rede social da minha produção, né? Então vai lá, conhece o trabalho dela também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima quinta.